Oi, oi! Glória! Vamos começar então mais uma live, nossa segunda live do propósito, falando sobre paternidade. Seja bem-vinda, Ayan. Glória a Deus. Aleluias. Então nós estamos aí começando nossa segunda live. Hoje é o nosso terceiro dia do nosso propósito sobre paternidade essa semana. Então, lembrando, né, para quem talvez não está participando, eu quero lembrar que nós estamos num propósito de 21 dias, tá bom? E nesses 21 dias nós separamos sobre 3 temas. Então, cada semana nós vamos estar tratando sobre um tema diferente. Nessa primeira semana, nós vamos falar, né? Estamos orando e as lives são temáticas diante desse tema da nossa oração. Cura na paternidade, curando a paternidade, seja a que recebemos ou aquela que damos, tá bom? Então, a paternidade engloba aí pai, mãe, tá? Na segunda semana, que vai começar a segunda. Então, esse primeiro propósito termina domingo. E aí, na segunda, nós já entramos num propósito sobre filhos, né? Sobre filhos. Carol, eu não tenho filho. Eu pulo esse propósito? Não, você pode orar pelos seus propósitos. Você pode orar pelos projetos, você pode orar pela sua vida ministerial, entendendo que você foi chamado ou chamada para gerar, né? Filhos naturais ou espirituais. E aí, então, dentro de um propósito, nessa segunda semana, oi Eliana, seja bem-vinda, Eliane, Denise, sejam bem-vindas, Luciele, o povo vai entrando, sejam bem-vindas. E aí, então, nesse segunda semana é para todo mundo, mesmo aqueles que não têm filhos, podem participar, tá bom? E aí, nós vamos orar pela você que não tem filho, pelo seu ministério, pela sua chamada, em busca de uma identidade, tá? E na terceira semana, sem ser essa segunda, na outra semana, nós vamos estar orando por nossa vida sentimental, casamento, tá bom? E aí, para aqueles que não são casados, entra aí na vida sentimental, tá bom? Então, para você que quer entrar, e dá tempo ainda, viu, gente? Então, é um propósito para quem já começou de 21 dias. Carol, mas e se eu entrar agora? Faz com a gente até o final. Faz aí, né? Já passou 3 dias. Então, faz aí de 18 dias. Começa aí com 17 dias. O importante é você começar. O importante é a gente aprender. Por que em grupo? Porque, querendo ou não, você tem um incentivo maior, né? Para estar orando, para estar fazendo um devocional, para estar colocando aí para fora talentos talvez escondidos, tá? Deixa eu só fixar aqui o nosso tema de hoje, curando a paternidade. Oi, João! O João é a Lucélia, né? Sejam bem-vindos. Eu acho que é a Lucélia. João já deve estar no quinto sono, né? Eu vou fixar aqui. Então, mais uma vez, lembrando que essa cura de paternidade, ela é da que recebemos, né? Então, dos nossos pais, quanto da que damos. Paternidade entra pai e mãe, tá bom? Deixa só eu colocar um fundo aqui que eu tinha separado. Um minutinho.
E aí, me fala, quem tá aqui no propósito? Quem tá conseguindo e tá fazendo o propósito junto com a gente? Deixa eu só pôr aqui um fundo. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Aí, então vamos começar. E hoje eu quero, como a nossa live de segunda foi encerrada mais cedo, eu quero e ainda nós vamos hoje juntar esses dois temas, tá bom? Nessa paternidade que recebemos dos nossos pais, essa paternidade como olhamos para Deus, tá? Então hoje nós vamos falar sobre tudo isso e é uma palavra que o Senhor já estava começando a falar no meu coração mais cedo, mas eu quero terminar com vocês. E ele foi aperfeiçoando essa palavra dentro do carro quando eu estava vindo para casa. Abre quem tá com a Bíblia, quem tem Bíblia aí. Eu quero 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, uma história muito, muito conhecida. É uma história que meu filho de 6 anos consegue descrevê-la. Eu conto para ele, às vezes, antes de dormir, que ele pede, mãe, conta uma história para mim. E aí eu vou contando histórias bíblicas, né? Para ele, as histórias da Bíblia. E essa é uma das histórias que ele gosta muito. E eu vou contando para ele. Então, são histórias que as nossas crianças na EBD já aprendem, né? Na escola dominical, na salinha das crianças, aprendem muito sobre, que é o momento em que Davi mata Golias, né? Destrói ali, derruba aquele gigante que todo o povo estava aterrorizado. Então, vamos aí no capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, vai falar sobre o momento de guerra entre os israelitas e os filisteus. Oi, Cris, seja bem-vinda. E eu quero começar com vocês principalmente a partir aqui, cadê? Versículo 32. Nós vamos entrar em tudo, toda a palavra, mas eu quero frisar mais ainda aqui a partir do versículo 32. Nós vamos voltar, tá? Nós não vamos ler tudo, mas nós vamos falar sobre toda a história aqui de 1 Samuel, capítulo 17. Gabi, seja bem-vinda. Michele, Deus abençoe a vida de vocês. Saudade de você, Michele. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Está escrito assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo.
Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Oi, Débora! Paz, mulher! Gente, li versículos sobre Saul guerreando contra um gigante. Carol, o que isso tem a ver com paternidade? Sobre cura de paternidade. Eu quero que vocês tenham aí, me deem aí um pouquinho de tempo, paciência, porque você vai entender bastante o quanto que esta palavra está relacionada dentro de cura de paternidade. Por quê? Vamos entender todo o contexto. A gente está falando de um homem, de um jovem, né, na verdade ali, que era o menor da sua casa, que era, aos olhos do seu pai, o mais improvável, que era aos olhos do seu pai aquele que menos seria grande, aquele que não sairia dali, da sua aba, que não passaria de um pastor de ovelhas. Carol, isso é bíblico? É. Quando o profeta Samuel, ele vai à sua casa, a casa de Jessé, né, o pai de Davi, porque o Senhor falou para ele: enche o teu vaso, o teu vaso de azeite e vem. Vai à casa de Jessé, né? Vem à casa de Jessé, porque dali eu tenho provido, escolhido o próximo rei de Israel. E aí então, quando Samuel chega, Jessé turba o seu coração por receber o profeta, e aí pergunta: é de paz a sua vinda? Samuel responde: sim, é de paz a minha vinda. Junte todos os seus filhos, porque da sua casa eu vou ungir o próximo rei de Israel. E aí então, Jessé reúne todos os seus filhos, menos Davi. Por quê? Porque aos olhos de Jessé, qualquer um daqueles filhos, ele tinha por certo que Abinadab, que era aquele que era o mais forte, que era aquele que era o mais capacitado e habilitado, que tinha aparência, que tinha postura, que tinha formosura, era aquele que seria o próximo rei. E não só Jessé, como o profeta Samuel também acreditava que qualquer um daqueles filhos de Jessé seria o próximo rei, menos a Davi. E aí então Jessé chama todos os filhos, prepara um banquete para o profeta Samuel, mas deixa Davi de lado. Talvez na sua cabeça ele pensou assim: eu nem vou chamar Davi, não vai ser ele o próximo rei de Israel, não, tendo Abinadab, tendo todos esses outros filhos formosos, prontos a peleja, sábios a pelejar com a espada. Davi, um simples pastor, o menor em estatura, não vai ser Davi. E aí então ele deixa Davi, ele não chama Davi. Então a gente vai olhar e vamos entender o quanto que é importante. Eu sempre digo isso para os meus pacientes quando eu vou atender, e geralmente quando eles têm alguma dificuldade nesse relacionamento com Deus, de não acreditar que é merecedor do amor, às vezes muitos chegam aqui e diante de sofrimentos trazem a palavra assim: Deus está me punindo, mas eu mereço mesmo isso daqui, eu não mereço o amor de Deus, e aí não consegue desfrutar de um relacionamento com Deus. Sempre ao ouvir algo assim, eu sempre pergunto sobre o relacionamento, como que o relacionamento
Eita, glória a Deus. Meu celular. Então vamos encerrar, né, gente? Até pela hora. Vou só começar aqui então a encerrar. Eu vou tentar juntar as duas lives para salvar, tá? Esse finalzinho aqui, mas a primeira vai ficar salva, tá bom? Então eu quero encerrar fazendo com que você entenda que você não é meramente aquilo que você recebeu. Você não pode ser aquilo que você ouviu das pessoas, ainda que sejam pessoas extremamente importantes para você. Ainda que seja teu pai, tua mãe ou qualquer pessoa à sua volta. Você não pode se limitar a ser aquilo que as pessoas disseram sobre você. É uma questão de escolha. Você vai ser aquilo que você acredita ser possível. E aí é necessário a gente entender essa base. Eu vou ser aquilo que os meus pais, aquilo que o meu marido, aquilo que meu filho, aquilo que qualquer pessoa disse sobre mim. Ou então, eu vou ser aquilo que Deus me criou para ser. Eu vou ser aquilo que o céu, sabe, confia em mim que eu seja. Você pode ser além das circunstâncias. Ele te criou para isso. Ele te criou para romper tudo aquilo que as circunstâncias estão dizendo à sua volta. Eu encerrei quando eu estava falando, quanto que eu fiquei triste, né? De ouvir daquela mulher, e eu acho que ela era pastora. Não sei se ela era pastora, mas assim, né? Esposa de pastor, então para mim é pastora. E ela falar quanto que ela ficou feliz porque o filho dela saiu de um lugar que era atribulado. Fiquei triste porque é não entender o propósito. Eu preciso estar nesse lugar, porque esse lugar precisa de uma luz, e a luz sou eu. Esse lugar precisa de um sal, e o sal sou eu. Esse lugar atribulado, sabe? Eu quero que a partir de hoje você olha para toda essa circunstância que te faz chorar, que te torna aflito. Lembra, eu não sei se você está no grupo de oração no WhatsApp, mas antes de iniciarmos o propósito, eu mandei uma mensagem no grupo e eu estava falando o seguinte: eu quero que vocês entrem para esse propósito, não orando, não pedindo a Deus que mude os seus pais, não orando, pedindo a Deus que mude os seus filhos. Não, eu quero que vocês assumam a responsabilidade diante de Deus e falando: Senhor, eu quero ser cura para os meus pais. Eu quero ser cura para os meus filhos. Eu quero ser cura onde eu estiver. Eu quero ir a essas regiões, sabe, conflituosas e ser a apaziguadora. Eu quero ser o amor. Eu quero ser a benigna. Eu quero ser a compassiva. Você pode olhar para esse conflito que você está vivendo, seja dentro do seu casamento, seja dentro do emprego onde você está, ou qualquer lugar que você tiver. E você vai olhar para o outro como um problema e querer se afastar e querer que um problema seja resolvido. Ou então, você vai assumir a responsabilidade de filho de Deus. Filho, entendendo a sua filiação. Você é filha de Deus. Você é filha de Deus e como filha de Deus, você tem autoridade para se parecer com Ele. Você tem a autoridade, o dever e a responsabilidade de ser sal na terra e luz no mundo. Para esses lugares onde o medo reinava, igual Davi estava. Davi chegou dentro de um lugar onde um monte de marmanjo, um monte de homem estava amedrontado. Submisso ao medo, submisso às aflições, e ele entendeu a responsabilidade e falou: eu vou mudar o contexto deste lugar. Hoje vocês estão com medo, mas vocês verão o poder de Deus. Mas vocês verão a diferença de quando um pequeno, de quando um rejeitado, de quando um que ninguém acredita, que ninguém dá nada, quando um decide enxergar o poder de Deus através dele, quando um decide se tornar responsável de ver o contexto mudar. Davi foi lá, pegou 5 pedras,
Carol, ele sabia que na primeira ia matar? Eu acredito que não, porque se ele pegou 5, mas o que ele tinha como certo? Se eu vou jogar a primeira, se ele não cair, eu vou jogar a segunda. Se ele não cair, eu vou jogar a terceira. Se ele não cair, eu vou jogar a quarta. E se não cair, na quinta ele cai. Uma certeza que ele tinha, que ele ia destruir aquele incircunciso, que Deus, através dele, ia destruir aquele incircunciso. Como? Com uma pedra ou com 5? Ele não sabia, mas ele estava ali disposto a fazer aquilo que ele podia fazer. Ele tentou com todas as armas que ele tinha ali. Ele tentou e conseguiu. Ele foi lá e Deus fez. É isso. É só ir. E Deus quer fazer através da sua vida. Você deve ser uma carta viva. O mundo está lendo Cristo através de você. Qual é a história que o mundo, ao olhar para você, consegue ver? Será que as pessoas que estão à sua volta, se você não abrisse a boca para falar que era cristã, será que as pessoas iriam dizer ao seu respeito? Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher amorosa, uma mulher sábia, uma mulher compassiva, ou não, ali vai uma mulher rixosa, uma mulher contendeira, ali está indo uma fofoqueira. O que as pessoas estão dizendo ao seu respeito? Qual é essa carta que você está decidindo ser? O céu olha para você e quer investir em você. O céu acredita em você. Mas é necessário que você também acredite. É necessário que você escolha a boa parte, assim como Maria escolheu. É necessário que você escolha a boa parte, porque se você escolher a boa parte, os seus irmãos não tirarão de você. Como Marta queria tirar Maria dos pés de Jesus, o que Jesus respondeu? Marta, Maria escolheu a boa parte e ninguém vai tirar isso dela. Entende que aquilo que você escolhe ser, ainda que as pessoas tentem tirar você desse lugar, ninguém consegue. De te falar, você pode olhar para o lado e achar que você está sozinha, solitária, mas deixa eu te lembrar, você com Deus é uma dupla infalível. Você não precisa de ninguém além desse Deus. Você não precisa de ninguém além desse Deus. Samara, Deus abençoe. Samara, me lembra, hoje é teu aniversário, mulher? Tô aqui pensando, hoje é teu aniversário? Cindy, dá parabéns. É teu aniversário hoje? Que eu não olhei rede social nem nada, mulher. Só me fala. Vou voltar. Eu me perco, gente. Amanhã. Por que não? Tirei alguma coisa disso, não sei da onde. Mas vamos lá. Eu quero fazer você se lembrar e entender isso. Que você com Deus é uma dupla infalível. Se posicione, assuma a responsabilidade. Davi olhou, Davi não quis colocar ninguém. Davi não tentou fazer para Saul, Saul, você é o maior entre nós. Saul, você tem 2 metros de altura, ele é só 30 centímetros maior do que você, Saul. Enfrenta ele, você tem experiência de guerra. Não. Davi chegou, olhou para um problema, olhou para alguém que não tinha pai, que era órfão, olhou para ele e se lembrou, eu tenho um Deus que me livrou do urso, eu tenho um Deus que me livrou do leão, esse daí também não vai escapar das mãos do Senhor. E aí ele decidiu fazer aquilo que estava ao alcance dele de fazer. Eram simples pedras, mas era o que ele tinha. Você não precisa de nada além do que você já tem. Às vezes nós sofremos demais
porque queremos ou acreditamos que nós precisamos de mais para dar conta, de que nós precisamos de alguma coisa a mais para dar conta. É mentira. Você já tem o que é suficiente para vencer esse gigante que você está enfrentando. Você já tem o que é suficiente para enfrentar, para matar esse urso, esse leão que você vive. Você já tem o que é suficiente para destruir tudo aquilo que hoje te causa aflição. O que é, Carol? É uma sabedoria, uma graduação, é um curso? Não, é Deus. É Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele te guarda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A paz. Se você se lembrasse do Deus que você tem, se você tivesse a consciência do Pai que você tem, você não ia temer aquilo que você está vivendo hoje. Você não ia deixar as tuas aflições te sucumbir como você está fazendo hoje. Não. Traga à memória aquilo que te causa esperança. Davi precisou lembrar do que Deus já fez por ele. Do que esse Deus, de quem era esse Deus, para então ele não desistir diante de uma adversidade. Traga à sua memória. Romanos 12:2 vai dizer: não devemos nos conformar com este mundo, antes transformá-lo. Como? Pela renovação da nossa mente, para que então eu consiga provar e ver quão bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus. Eu brinco dizendo que cada dia que eu estudo mais alguma coisa da psicologia, eu amo Deus. Que cada dia mais que eu estudo, eu provo alguma coisa de Deus, eu percebo o quanto que a psicologia também é saudável. Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você não conseguir mudar a sua mente. Se você não conseguir pensar diferente. Você nunca, Romanos 12:2, você só vai conseguir transformar tudo que você está vivendo quando você conseguir mudar a tua mente. Por quê? Porque hoje o que te limita não é demônio, não é principado, não é potestade, não é palavra de pai, não é palavra de mãe, não é maldição hereditária. Ah, mas minha mãe falou isso, meu pai falou aquilo. Ah, mas a vida toda eu ouvi falar. Rapaz, não é nada disso que te para. O que para é quando você aqui na sua cabeça decide acreditar que aquilo que disseram ao seu respeito vai acontecer. Só que a tua mente ela é tão poderosa, tanto para te matar, quanto para transformar a situação que você está vivendo. Porque no momento que você virar para Deus e falar: Pai, eu estou aqui, abala em mim aquilo que precisa ser abalado, mas transforma a minha maneira de pensar. Transforma a minha maneira de me ver. Transforma a maneira como eu vejo o mundo. Transforma a maneira como eu vejo o evangelho até hoje. Porque eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz, no tempo de Jesus ainda, os apóstolos perguntaram para ele, como saberá, né? Já que vai vir muitos falsos ensinos, muitos falsos profetas, como eu vou saber quem é quem e quem não é? E aí, então vamos entender que desde o tempo de Jesus, existem falsos profetas trazendo mentiras dentro do evangelho. E eu vou falar uma coisa, é triste, mas é bíblico, o quanto de falsos ensinos ainda acontecem dentro das nossas igrejas. Quantos evangelhos diferentes estão sendo pregados. Mas a Bíblia nos alerta que só existe um verdadeiro evangelho. Aquele que é cristocêntrico. Aquele que tem Cristo como início, como meio e como fim. Aquele que entende que tudo
começou em Deus, tudo passa por Deus e tudo terminará em Deus. Então, nada além que fira esta palavra provém do Senhor. Nada além do que está escrito aqui provém do Senhor. Não aceite nenhum decreto, nenhuma palavra sobre a sua vida que é diferente do que aqui já está escrito sobre você. Eu encerro dizendo, trabalho, com isso, sou super a favor da terapia, da mentoria, sou super a favor de atendimentos psicológicos, mas a psicologia também não define você. Você vai sofrer muito ainda quando você tentar olhar para você e tentar encontrar em você o autoconhecimento. Você não é aquilo que você viveu até aqui. Você não é aquilo que as tuas emoções dizem ao seu respeito. Você vai encontrar a sua verdadeira identidade quando você encontrar Cristo, quando você encontrar o Pai, porque o Pai revela quem você é. A identidade de um filho é revelada pelo seu pai. Você pode ter absorvido uma identidade muito errada acerca dos seus pais. Os seus pais podem ter dito uma identidade mentirosa sobre a sua vida. Mas existe uma que eu vou falar, que é muito mais poderosa. A mentira só prevalece enquanto não há verdade. A mentira só vai prevalecer enquanto você não descobrir a verdade. Mas a partir do momento que você buscar esse relacionamento com Deus e você perguntar, Pai, quem eu sou aos teus olhos? Pai, o que o Senhor diz sobre mim? Aí então, o que a tua mãe falou não vai ter poder. O que as pessoas disseram sobre você não vai ter poder. Por quê? Por quê? Porque você vai conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só acredita na mentira que os outros dizem ao seu respeito, porque você não conhece a verdade do que Deus pensa sobre você. Então, obrigada. Vamos encerrar. Laila, Deus abençoe. Eu vou tentar juntar, tá bom? A primeira live que foi encerrada, com essa daqui. Vou buscar aqui algum aplicativo para tentar juntar. E você que chegou por último, tenta aí. Você que chegou depois ou só nessa live aqui, tenta assistir. Eu vou, juntar as duas. E hoje toda a nossa palavra foi falando sobre essa cura da paternidade. Paternidade que eu recebi e a paternidade que eu dou. Porque se eu posso ser uma boa mãe, mesmo não tendo uma mãe, eu não tive. E eu vou dizer para você, não sou perfeita. Não sou perfeita, estou muito longe disso. Porém, no entanto, todavia, eu posso dar aquilo que eu não recebi dos meus pais terrenos, porque hoje eu entendo que eu recebo de Deus. Oi, mana, Deus abençoe vocês aí da GPN, viu? Um beijo para todo mundo. Então é isso, gente. Você não é aquilo que as pessoas disseram ao seu respeito. Você não é aquilo que as circunstâncias dizem ao seu respeito. Você não é aquilo que você sente ao seu respeito. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é aquilo que as escrituras dizem ao seu respeito. Tá bom? Então, beijo. Deus abençoe vocês. Vamos continuar firme no propósito, tá bom? Sexta-feira nós teremos aí a última live dessa semana com esse tema, tá bom? Deus abençoe, viu? Elaine, beijo, já estamos terminando, mulher, mas tu tinha culto, né? Tu me falou. Vou juntar as duas lives e vou deixar salva, tá bom? Beijo, beijo Michele, beijo Samara, obrigada. Gente, deixa eu pedir vocês algo. Ajudem a alcançar outras pessoas. E eu queria pedir para você printar e para você repostar. E de maneira didática. Eu queria que você anotasse, você printasse, você repostasse alguma coisa que queimou no teu coração.
Alguma coisa deve aí ter queimado no teu coração. Então, printa aqui, vamos contar até 3, e aí você printa, reposta, me marca e diz aí o que marcou o teu coração, tá bom? Vamos lá? No 3, vamos comigo? 1, 2, printem, ó, coraçãozinho para vocês. Deus abençoe, boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus e até sexta-feira, a nossa próxima live, tá bom? Às 21 horas.